Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, me chamo Irina, eu sou russa. Na verdade, eu já me tornei brasileira, então, mas originalmente eu sou russa, nascida e criada na Rússia e faz 7 anos que eu moro aqui no Brasil. Eu sou empresária, poeta, diplomata e amante da cultura, das culturas no geral e em particular da cultura brasileira. Como é a sua cidade na Rússia? A minha cidade na Rússia se chama Voronezh, é uma cidade grande, tem mais de 1 milhão de habitantes. É uma cidade, é uma capital de uma província, como se fosse uma capital de estado. Não tão grande quanto São Paulo, mas acho que é um tamanho de BH mais ou menos. É uma cidade bem avançada, desenvolvida, muito bonita e eu amo a minha cidade, né? É a minha pátria, de uma certa forma. E é uma cidade muito limpa, muito verde e muito segura. Por que escolheu o Brasil? Foi uma casa, na verdade. Eu comecei minha carreira numa empresa internacional, se chama Pirelli, e eu comecei minha carreira em Milão. Não é uma empresa de moda, como vocês podem pensar, mas eu comecei minha carreira nas finanças corporativas e eles me mandaram para cá para passar um ano, gerenciar um projeto. E foi uma experiência incrível. Eu amei Brasil, amei tudo aqui. E depois eu cheguei a morar aqui. Quantas impressões tem do país antes e depois da sua mudança? Olha, para ser muito sincero, todos nós somos, de uma certa forma, escravos de estereótipos, né? Tanto você, quanto eu, quanto fulano e João. Todos nós temos algumas impressões que foram passadas para a gente através da mídia. Ah, por exemplo, eu quase diariamente respondo às perguntas sobre o frio, vodka, sei lá, da Rússia. E parecidamente a gente tem algumas impressões do Brasil. A gente imagina, quando fala do Brasil, imagina o carnaval o, o ano inteiro, muita. Mas tem uma parte da verdade, né? Mas tem alguns estereótipos. Claro, quando eu cheguei aqui primeira vez, foi uma surpresa que eu vi muita gente fisicamente parecida comigo. Não é aquilo que a gente imagina quando pensa no Brasil. Depois eu vi que, eu cheguei aqui em São Paulo, vi que tem muita gente que trabalha bastante, que também foi uma coisa que não imaginamos. E bom, diariamente a gente descobre as coisas novas e uma das coisas que eu achei bem bacana é que somos muito parecidos. Apesar que umas culturas bem distantes, geograficamente, assim, historicamente, mas mesmo assim somos todos humanos e temos muitas coisas em comum. O que foi o mais fácil na sua adaptação? Então, chegando nesse ponto, o mais fácil na minha adaptação foram 3 coisas. Primeiro, o clima. Eu sempre gostei do calor e, para ser sincera, não é tão quente aqui. Por exemplo, quando a gente fala de São Paulo, não é Salvador, eu não passo calor, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, comida. Também muitas vezes chegam as pessoas e perguntam: te faz falta de algum alimento? Faz. Caviar, por exemplo. Mas, mas eu consigo sobreviver um pouco sem também, por um período, e quando preciso eu posso adquirir. Se eu quero algum prato específico, eu vou, compro e preparo. Tem algumas coisas que não vendem aqui, tipo, tem um tipo de cereal que se chama grética, não tem aqui, mas não é uma coisa que, meu Deus, faz falta. E o Brasil fornece tanto alimento bom, rico, legumes, frutas, peixes, carnes, então fica mais tranquilo. E o que achou mais difícil aqui? Bom, tem de novo 3 pontos que eu acho mais difícil. Primeiro,
é uma parte cultural, aquele eterno jogo de quadril. Zero transparência, zero fala direta, sabe? Tipo, não é nunca, quase nunca é dito, né? Vamos ver. Por exemplo, onde você está? Eu estou chegando, mas onde você está? Está atrasado 15 minutos já. Onde você está? Não, tô do lado já. Não, cara, fala para mim a localização exata. E alguns pontos em relação disso. Às vezes, nós, nórdicos no geral, russos até nem tanto, mas eu imagino que os holandeses, alguns países mais nórdicos, né, algumas nações mais nórdicas são mais diretos também. E isso às vezes pode ser levado como uma quase grosseria. Então, por exemplo, no dia a dia nem afeta tanto, mas no trabalho às vezes gera uma certa tensão, né? As pessoas às vezes tomam muito próximo ao coração as coisas que não são pessoais, que são coisas estritamente profissionais, né? É sobre trabalho, não é sobre pessoa. Então, essas as diferenças que é difícil se adaptar. O que pode compartilhar das suas experiências no carnaval brasileiro? Olha, eu amo o carnaval brasileiro, mas eu não sou carnavalesca assim do ponto de ir para o bloco. Para você ter ideia, 7 anos eu moro no Brasil. Eu fui para o bloco uma vez, primeira vez eu fui ano passado, em 15 minutos já chega para mim. Deu, foi lindo, maravilhoso, mas foi suficiente. Eu acho animado, bonito, mas eu não gosto muito de proximidade das pessoas suando, bêbadas, enfim, bagunça do carnaval. Mas ao mesmo tempo, o carnaval brasileiro oferece muita coisa bacana, como bailes, as festas privadas. Então, eu amo essa parte de fantasia, de uma boa festa, de bastante alegria. Isso que tem na sangue brasileira e isso que até é parecido conosco, a gente também gosta, né? Nós russos gostamos de celebrar. Então, carnaval é uma parte da cultura bem rica e pouco desdobrada. Eu acho que vocês brasileiros têm que aproveitar mais carnaval fora de bagunça, vamos dizer. O dia 7 de setembro é especial na sua vida? É, é bastante especial. O dia 7 de setembro, como vocês sabem, é o dia de independência do Brasil, né? Um feriado significativo. Então aconteceu que eu me casei nesse dia, uns anos atrás, e foi um casamento lindo. A gente se casou nas Maldivas, então foi bastante legal. E escolhemos essa data exatamente porque era feriado, era mais fácil para as pessoas arrumar umas férias e viajar para prestigiar o nosso evento. Das boas surpresas que a cidade de São Paulo te proporciona, uma delas envolve a diversidade presente? Com certeza, com certeza. A cidade de São Paulo é uma cidade cosmopolita, é uma cidade urbana e que se abre pelas partes. Primeira vez quando eu cheguei aqui, a cidade não me pareceu nada bonita, né? Porque a gente é acostumado com a Europa, arquitetura, cores, uma explosão assim de beleza. E aqui eu achei muito cinza, sabe? Muito cinza, mas depois eu comecei a ver as coisas quando eu vi outras partes da cidade. Infelizmente não estão tão bem curadas como poderiam ser, como o centro, etc. Eu vi que a cidade é muito diversificada, tem muita gente do mundo inteiro, tem gastronomia bastante diversificada também e tem muita coisa que você consegue aproveitar. Fora da natureza, que é só o parque que tem aqui, mas é isso. E pelo Brasil, tem alguma surpresa que mais te marcou até agora na sua vida? Com certeza. O Brasil é um país muito bonito e muito bacana. Tem várias coisas que são únicas.
principalmente quando a gente fala de biodiversidade, a beleza natural e uma combinação de coisas culturais, etc. Então, eu tenho alguns lugares no Brasil que ficam para sempre no meu coração, que eu amo, e gostaria de estar presente sempre nesses lugares. E tem algum lugar aqui pelo país que deseja conhecer? Ah, sim, tem uma lista. Olha, eu conheço bastante já do Brasil, já viajei muito, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Então eu conheço muita coisa no Brasil, mas tenho uma lista ainda indispensável. Fernando de Noronha, que é um lugar fantástico que quero conhecer esse ano ainda. Lençóis Maranhenses, que eu marquei uma viagem ano passado, mas não deu certo. Gramado, também que eu não conheço, então quem quiser me levar, gente, me procure. Bom, Bonito, também não conheço ainda, e eu acho que esses lugares principais que eu quero conhecer esse ano ainda, se Deus quiser. Como surgiu a conexão com a poesia? Olha, poesia é como, eu acho que é como muitas artes, é mais do que uma conexão, é um dom. Provavelmente você nasce com isso, como os artistas de arte visual, artistas plásticas, compositores. Eu escrevo desde pequena, desde que eu aprendi a escrever, eu escrevo. E as minhas primeiras poesias já foram assim, bem interessantes. Então, essa conexão provavelmente existia desde sempre. Pela sua experiência de mundo, o que há de diferente no Brasil que não encontraremos em outros países? Olha, então, essa diversidade, essa recepção assim muito amiga que poucos lugares no mundo têm. Brasil, naturalmente, né, é um país formado pelos imigrantes, né, país que a gente conhece hoje, é um país que aceita muito bem as pessoas de fora, que isso eu acho que é uma coisa rara no mundo. E outras coisas que eu já falei, né, a beleza única, tem muitas pessoas boas, assim, de coração, independente do nível de simplicidade, tem muitas pessoas dispostas a ajudar. E tem algumas coisas que só aqui existem, né? Algumas frutas, algumas experiências, alguns lugares, né? Os animais também, bem interessantes, que só encontra por aqui. Então, essa combinação de coisas que é super única. Como o Brasil te ajuda a ver a vida de outras formas? O Brasil me ajudou bastante. Eu continuo sendo russa, né? Eu tenho orgulho pela minha cultura riquíssima, pelas minhas raízes, mas quando a gente vive dentro de uma estrutura institucional mais fechada, é sempre limitante. Eu já viajei pelo mundo, conheço vários lugares, mas eu nunca tive tanta imersão quanto aqui no Brasil. E o que o Brasil trouxe para mim um pouco mais abertura. Eu não diria que em algum momento da minha vida eu era racista, né? Mas essa inclusão que tem aqui uma das coisas que é bem bacana. A gente não tem racismo, por exemplo, na Rússia, porque nunca teve problema com isso. Tá? Nunca teve nenhum conflito e, enfim, a gente tem os estudantes do mundo inteiro, etc, etc, e sempre é welcome, né? Sempre bem aceito. Mas quando eu vi que aqui tem esse problema e como é superado, isso me ajudou a ver o mundo de outra forma. Vários problemas que a gente não imagina que existem,
você começa a ver e falar, poxa, tem 25% da população analfabeta no século XXI, é absurdo, né? Você começa a ver que o Brasil é um país dos muitos contrastes. E isso abre a sua cabeça, você consegue enxergar as coisas melhor e talvez te ajuda também, me ajudou pelo menos, a ver mais o meu propósito de vida, né? No sentido de contribuição para o mundo.